Para a placa de fibrose, será que as ondas radiais ajudam no processo do tratamento disso, para destruir as placas de fibrose, ou elas atrapalham, aumentando ainda mais a quantidade de fibrose e a retração cicatricial? Isso aí foi uma pergunta que uma seguidora, né, profissional, usuária das ondas radiais, fez para mim, e aí eu vou responder nesse vídeo. Vem comigo então. Quando eu penso em placa de fibrose, eu imagino uma situação em que o tecido já está, entre aspas, maduro, ou seja, remodelado. Se houve já a remodelação, significa que as células que estão ali, elas já atingiram a sua maturidade, né, e elas não vão se diferenciar mais, tá? Isso aí acontece em vários tipos de situações, por exemplo, a osteoartrite, que tem primeiro a fase inflamatória, depois a destruição e por fim a remodelação da articulação. Pensando na fibrose, é a mesma coisa. Aí a gente tem que pensar, será que as ondas radiais vão conseguir reverter esse processo? Então é o seguinte, existem alguns estudos demonstrando que as ondas radiais sim podem evitar a formação de fibrose. Vejam bem o que eu falei, evitar a formação de fibrose, ou seja, ainda nem formou. Então, se você vai fazer alguma cirurgia, né, ou fez alguma cirurgia no paciente, você aplica as ondas radiais e aí tem a menor chance do tecido cicatricial converter para um tecido fibrótico, tá? Não um tecido do órgão de origem. Com isso, a gente pode evitar, por exemplo, uma artrofibrose, vai fazer procedimento articular no joelho, evita-se a artrofibrose, isso tem evidência científica. Ou pacientes que colocam implante de silicone também conseguem ter diminuição de fibrose no local por conta disso. Então, para prevenir a fibrose, ondas radiais, elas são úteis sim. Agora, numa segunda situação, em que há já a fibrose, já tem fibrose ali, formou tecido fibroso, elas também podem auxiliar. Alguns exemplos são as doenças, as fibromatoses, né, que é a Dupuytren, que é na mão, Ledderhose no pé e Peyronie, que é no pênis. Então já tem tecido fibrótico ali e as ondas radiais podem auxiliar a diminuir, minimizar o processo, eventualmente, entre aspas, destruir a fibrose que tem naquela região. Mas tem um detalhe, isso aí é a doença no estágio inicial, sem haver a remodelação do tecido, né, com a retração cicatricial, que tem a contratura em flexo da articulação, por conta da fibromatose. Então, as ondas radiais são úteis para auxiliar nos casos iniciais, diminui a dor e melhora a qualidade do tecido ali. Por duas maneiras, né? Por dois mecanismos. Ela melhora o tecido que é saudável. Por exemplo, o músculo. Teve lesão muscular, e aí ela melhora o tecido saudável, que é o músculo, diminuindo a chance de ter fibrose. Ou se tem fibrose ali, melhora o músculo, então ele vai ficar mais funcional, e acaba que a fibrose que se formou, ela tem menor repercussão no tecido. Tá? E o segundo mecanismo é que ela inibe as células, os fibroblastos, a produzir mais cicatriz. Tá? Então, dois mecanismos nessa situação. Já numa situação em que o tecido já está maduro, remodelado, eu acho, sinceramente, pouco provável que as ondas radiais vão auxiliar. Eu digo eu acho porque não tem muita evidência nesse sentido, tá? Elas podem ajudar um pouquinho, por quê? Porque elas vão ajudar, como eu falei antes, né, as células que são saudáveis. Então, se tiver um músculo com tecido fibrosado dentro do músculo, aí vai melhorar a função do músculo, né, auxiliar a proliferação celular ali, melhora o músculo, melhora eventualmente a função, diminui a dor do paciente, que ajuda a melhorar a função. Numa cicatriz pós-ferida, pós-queimadura, por exemplo, melhora o tecido da epiderme subcutâneo, e aí acaba que o tecido cicatricial que está ali, ele repercute menos para o paciente. Mas voltar atrás, dar um passo para trás, uma vez que o tecido já está bem diferenciado e remodelado,
Isso é muito difícil. Um grande exemplo para isso é a artrose. Quando o paciente já tem artrose ou deformidade, você pode fazer o que você quiser ali, que você não vai voltar atrás. Você não vai fazer o indivíduo ficar com o joelho reto novamente, né? Não vai voltar a ser o que era antes. Tá? A mesma coisa, essas, entre aspas, placas de fibrose. Por mais que você possa induzir com as ondas radiais vias de sinalização antifibróticas, né? Inibindo a TGF-beta, por exemplo, que é um dos mecanismos ali envolvidos, ou melhorando a expressão de colágeno tipo 1, deixando as fibras de colágeno mais alinhadas, né? Porque quando o colágeno está melhor sintetizado, a fibra fica bem alinhada. No caso da fibrose, isso não acontece. Tá? Então, melhorando isso, mesmo assim você não vai conseguir modificar o que já está ali bem estabelecido. Tá bom? Então, as ondas radiais vão ter um pouco benefício, né? Um benefício bem pequeno. E em relação a piorar, será que dá para piorar? Sim, dá para piorar sim. Se a gente pegar, tem até estudo, né? Ondas de choque voltadas para a litotripsia extracorpórea, elas a longo prazo, em alguns casos, podem induzir a fibrose do parênquima renal. Isso provavelmente por conta da energia que é muito elevada, que acaba eventualmente lesando as células do parênquima renal. Extrapolando isso para as patologias musculoesqueléticas, isso aí é menos provável de acontecer, porque a energia utilizada no nosso caso é normalmente menor, tá bom? Principalmente para as ondas radiais, né? Inclusive as ondas radiais elas chegam com menor energia em tecidos mais profundos. Mas pensando, por exemplo, em tecido da pele, né? Pele já não é doença musculoesquelética, mas muita gente utiliza às vezes na pele, ou às vezes quando vai tratar a pseudoartrose, né, tem a cicatriz ali em cima na pele, né, por múltiplas incisões, tal, fica com uma cicatriz ali e acaba passando pela cicatriz. Tá? Então vamos considerar a pele como uma abrangência da aplicação para a doença musculoesquelética. Então, mesmo sendo na pele, que tem uma energia relativamente maior, ela não chega aos pés da energia utilizada para destruir os cálculos renais. Tá? Então, a chance disso acontecer é menor, mas existe potencial sim de acontecer. A gente não tem reação adversa fazendo onda radial, não tem às vezes descamação na pele, lesão de pele, né? Às vezes dá lesão de pele, principalmente nas pregas, né? Nas pregas que são mais sensíveis, às vezes tem descamação de pele, tem equimose, né? Hematomas eventualmente, então tem lesão. Havendo a lesão, existe ainda o risco de piorar sim a fibrose. Lembrando que o tecido lá na fibrose ele é mais vascularizado, então se houver lesão vascular, tem a maior formação de hemorragia ali, que vai induzir mais inflamação e piorar a fibrose. Então muito cuidado quando você vai tratar algum paciente com fibrose, né, seja pele, doença de Dupuytren ou qualquer outra lesão muscular crônica, porque pode sim piorar. Mas na maioria das vezes o que a gente vê é uma melhora, tá bom? Tenha isso em mente antes de você tratar o seu paciente, né? Oriente ele adequadamente para que numa eventualidade ruim, né, de haver a piora do quadro, ele não fique achando ruim com você, né? Achando que isso foi uma coisa inesperada, quando na verdade tem sim esse risco potencial. Lembrando também que nos estudos a tendência é sempre publicar casos que deram muito certo. Então às vezes tem aquelas grandes séries, né, de 30, 40 pacientes, né? 100 pacientes, até mais, que o autor fala nenhum efeito colateral. Como assim? Né? A gente que está na prática, a gente vê que tem efeito colateral sim. Tá bom? Então tem uma tendência a se falar pouco dos casos que dão errado, ou que não dão muito certo. Então cuidado com isso que pode haver sim. Tá? Mas na maioria dos casos tem um bom efeito. As ondas radiais elas ajudam no tecido cicatricial e ajudam menos quando já está remodelado. Tá bom? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, façam como essa colega que mandou pergunta para mim, que aí eu faço um vídeo respondendo. Beleza? Até mais, um abraço.